Nesse segundo vídeo nós vamos tratar de algumas definições importantes em termos de transmissão digital, analógica, codificação, sinalização e também dos meios de transmissão existentes e que a gente pode lançar mão. Em primeiro lugar, vamos ver a questão mais teórica sobre o digital versus o analógico. Em primeiro lugar, a gente tem que entender que existem informações digitais e informações analógicas. Por exemplo, um texto digital é um texto digitado é uma informação digital, porque é um dado digital, uma vez que o conjunto de caracteres possíveis de aparecerem no texto é limitado. Há um conjunto discreto de caracteres. Então eu tenho o A, o B, eu não tenho alguma coisa entre o A e o B. Isso é um dado binário. Se a gente considerar, por exemplo, a voz é um dado analógico, porque a frequência com que eu falo, ela acontece num espaço contínuo de frequências. Então, entre a frequência de 1000 Hz e 1001 Hz, existem infinitas frequências. Por isso se trata de um dado analógico. Eu vou transmitir tanto dados digitais quanto analógicos na rede. Eu posso converter o dado analógico para um dado digital, para uma forma digital. Mas a princípio a voz é um dado analógico. Então a transmissão também pode ser feita de forma analógica ou digital. O exemplo clássico é o da TV. Hoje em dia a TV transmite as imagens de forma digital. Cada pixel tem lá o seu valor, enfim. Antigamente, a TV convencional utilizava uma transmissão analógica, como o rádio. O rádio, quando a gente escuta uma partida de futebol no rádio, a gente está recebendo uma transmissão analógica. Quando a gente escuta a partida de futebol na internet, a gente está recebendo uma transmissão digital. E há também a questão de como é feita a sinalização. E às vezes esses três itens se confundem, né? As pessoas confundem esses três itens. Então, importante, o dado pode ser digital ou analógico e a transmissão pode ser digital ou analógica. E existe a questão da sinalização, quer dizer, como eu coloco este sinal, aquela onda no meio de transmissão. Existem dois tipos de sinalização. Existe uma sinalização chamada banda base e uma sinalização que é dita com modulação. A sinalização banda base é uma sinalização também chamada de sinalização digital. E a sinalização com modulação é muitas vezes chamada de sinalização analógica. E a gente não deve confundir banda base e modulação com transmissão digital e analógica. Isso são esquemas de sinalização. Uma sinalização banda base é aquela em que o sinal digital é colocado diretamente no meio. Tá? Qual é a grande característica disso? Se nós recordarmos a questão da banda passante de um meio de transmissão, a gente vai entender que uma transmissão banda base utiliza toda a banda, toda, não um espectro, não uma faixa. Tenta utilizar, na verdade, todas as frequências, desde as frequências mais baixas. Tá? Ela é barata, esse tipo de transmissão é barato, tá? É feito em cabos de cobre, quando é feito, tá? Mas ela não suporta grandes distâncias. Então, uma sinalização banda base é barata, mas não dá para ir muito longe com a transmissão. E a transmissão com modulação também é chamada de broadband. Então, em inglês, esses dois tipos são conhecidos como baseband e broadband. Essa transmissão com modulação, na verdade, vai modificar uma característica do sinal. Vai ter uma onda portadora, uma onda que vai ser injetada no cabo ou no ar, enfim,
e haverá uma modulação dessa onda, ou uma modulação da amplitude da onda, fazendo com que determinadas amplitudes signifiquem determinados valores de bits, ou vai ter uma modulação da frequência, então vai ser variada a frequência, ou vai ter uma modulação da fase da onda. Tá? Aqui nessa imagem nós temos os exemplos das modulações. Então, na linha a gente tem os dados que a gente quer transmitir, 0, 1, 0, 1, 1. E nas linhas a gente tem as diversas modulações. A primeira modulação é um exemplo de modulação em amplitude. Então, quando a amplitude é nenhuma, a gente está transmitindo 0. Quando a amplitude é alguma aqui, a gente está transmitindo 1. Note que essa figura é para dar um exemplo simplificado para compreendermos. Na vida real isso é um pouco mais complexo. Na linha C, a gente tem uma modulação em frequência. Então a frequência mais baixa significa o 0 e a frequência mais alta significa o 1. E aqui nós temos a modulação em fase. Então, aqui, digamos assim, a fase padrão na verdade não é a fase padrão. Aqui é sempre que mudar a fase, mudou o bit. Então nós começamos com uma fase que é 0. Mudou a fase, então é 1. Mudou a fase de novo, então é 0. Mudou a fase de novo, é 1. Não mudou a fase, então continua sendo 1. Mudou a fase de novo, é 0. Então, esses são os 3 tipos de modulação que a gente utiliza na sinalização analógica. Quando a gente utiliza a sinalização digital, existem diferentes maneiras de codificar o 0 e o 1. Então, isso aqui são exemplos. NRZL, NRZI e Manchester são exemplos de codificação. Tá? Então, NRZL, 1 é voltagem negativa, 0 é voltagem positiva. Tá aqui, ó. 1 é voltagem, 0 é voltagem positiva, 1 é voltagem negativa. Então, o que essa linha está mostrando é a voltagem. Tá? Como é que é o NRZI? 1, transição de sinal, 0, permanência de sinal. Então, começa aqui. Mudou para 1, para o bit 1. Então, tem uma transição de sinal. Tá? Como é que é a Manchester, que é uma das que nos interessa porque é utilizada em redes locais. Veja que a transição do sinal está no meio do bit. Tá vendo? Então, ó, o sinal foi para baixo, isso significa 0. O sinal foi para cima, significa 1. O sinal foi para baixo, significa 0. O sinal foi para baixo, significa 0. O sinal foi para cima, significa 1. O sinal foi para cima, significa 1. Então, isso são métodos de sinalização. Existem vários, cada um tem as suas vantagens. Quem estuda isso são os engenheiros que projetam essas questões de sinalização. Tá? Então, aqui, isso que eu acabei de falar é o básico em termos da parte mais física, né? Da parte de como é que essa informação é codificada por sinais elétricos, eletromagnéticos. É importante que a gente conheça os tipos de transmissão. Existem 3 tipos de transmissão. Não, existem 3 classificações de tipos de transmissão. Uma classificação é quanto à direção da transmissão, uma classificação é quanto ao tipo de ligação ao meio e uma é quanto ao sincronismo. Tá? Quanto à direção, é muito simples. Eu posso ter uma transmissão que é sempre no mesmo sentido. Eu posso ter uma transmissão que é nos 2 sentidos mais um de cada vez. E eu posso ter uma transmissão que ocorre nos 2 sentidos ao mesmo tempo. O primeiro tipo, que é num sentido só, é chamado de simplex. O segundo tipo, que é nos 2 sentidos mais um de cada vez, é chamado de half duplex. E o terceiro tipo, que é
uma transmissão nos dois sentidos ao mesmo tempo é chamado de duplex. Então, esses termos são utilizados muitas vezes em artigos, em livros, e é importante que a gente conheça o que é uma transmissão simplex, half duplex e duplex. Tá? Quanto ao tipo de ligação ao meio, a classificação é ou a transmissão é ponto a ponto ou a transmissão é multiponto. Ponto a ponto é uma transmissão que é feita só entre dois equipamentos. Então, existem meios de comunicação, meios de transmissão de dados, que só permitem transmissões ponto a ponto. Não permitem outro tipo de transmissão. Por exemplo, um cabo telefônico só faz uma transmissão ponto a ponto. O ar faz uma transmissão multiponto. Um equipamento pode mandar para vários usando o mesmo meio de transmissão. Então, cada meio de transmissão vai ter essa característica específica. Tá? Também é um termo que é utilizado nos livros, é importante a gente conhecer. E depois a gente tem a transmissão, tipo de transmissão quanto ao sincronismo. Tá? Existe o que a gente chama de transmissão síncrona e o que a gente chama de transmissão assíncrona. Ambas as transmissões têm controle de tempo, né? Controle de sincronismo dos bits. Apenas os controles são diferentes. Numa transmissão síncrona, o controle do sincronismo é dado a cada caractere transmitido. E numa transmissão assíncrona, esse controle é feito por um bloco de bits que vai incluir mais de um caractere. Vai incluir vários bytes. Tá? Então, esses são os tipos de transmissão. São 3 classificações distintas que a gente deve conhecer a nomenclatura. Simplex, half duplex e duplex, ponto a ponto e multiponto, síncrona e assíncrona. Um outro conceito importante é o conceito de multiplexação. O que é multiplexar? É dividir um meio de comunicação em várias fatias para que eles possam ser utilizados por diferentes fontes e destinos. Então, por exemplo, o cabo que sai de uma central telefônica para outra central telefônica, ele não é usado por apenas uma ligação. Quando eu estou falando com alguém, eu não tomo todo aquele cabo para minha conversa. Aquele cabo serve para carregar várias ligações telefônicas. Isso é multiplexar. A mesma coisa a gente pode pensar em termos de internet. O cabo que eu estou utilizando para trazer uma página de Nova York, aquele cabo que liga Nova York até São Paulo, ele não é utilizado apenas por mim, ele é utilizado por todos os usuários que estão fazendo isso. Aquele cabo, de certa maneira, ele é fatiado, do ponto de vista metafórico, ele é fatiado para que todos os usuários possam utilizar o mesmo caminho. Existem 2 tipos de multiplexação. A multiplexação em frequência, em que eu crio fatias de frequências, fatias de banda passante, tá? E multiplexação em tempo, em que eu dou um tempo de uso para cada equipamento, para cada transmissão. Né? Eu fatio o tempo de uso. Então, ou eu fatio as frequências disponíveis, ou eu fatio o tempo de uso. Esses são os 2 tipos de multiplexação. Aqui tá, nessa figura a gente tem um exemplo de multiplexação em frequência. A gente chama isso às vezes de FDM. Então, olha só. O que é esse gráfico aqui? Esse gráfico aqui, a linha do X aqui, o X são as frequências utilizadas. Então, eu estou utilizando nessa transmissão esta faixa de frequências que começa aqui, onde está o meu mouse, e termina aqui onde está o meu mouse agora. Certo? Essa é a faixa de frequências que eu estou utilizando. O que é o Y? É a potência aqui, a questão da atenuação da frequência, enfim. Tá? Bom, então eu tenho 3 canais iguais, 3 equipamentos que querem transmitir por um único cabo, por exemplo.
Então eu tenho o canal 1 que quer transmitir, o canal 2 e o canal 3. Todos eles querem transmitir numa frequência entre 300 e 3100 Hz. É a voz. Tá? O que é feito? O que é a multiplexação em frequência? Existe um equipamento chamado multiplexador que vai deslocar as frequências. Então, esses 3.000 Hz aproximadamente de largura de banda, eles vão ser deslocados. O primeiro aqui, a gente pode considerar que não foi deslocado, enfim. O segundo foi deslocado para um conjunto de frequências mais altas e o terceiro também. Tá? Na verdade, todos eles foram, porque aqui a gente já está saindo de 60.000 Hz. Tá? Então, todos foram deslocados para frequências mais altas. E aí, estas frequências, toda essa transmissão aqui, cada uma na sua faixa de frequências, é colocada em um mesmo cabo, em faixas separadas. Ó. Então, agora no mesmo cabo, há uma transmissão entre 60.000 e 64.000 Hz, outra entre 64.000 e 68.000 e assim por diante. Essas três transmissões podem ser feitas simultaneamente. Claro, esse cabo aqui tem que suportar toda essa largura de banda. A soma das três larguras de banda tem que ser suportada por esse outro cabo. Tá? Então, o que é multiplexação em frequência? Eu desloco as frequências originais, as larguras de banda originais, para outras bandas, para transmiti-las todas ao mesmo tempo. Tá? É o que a gente faz em cabos telefônicos, por exemplo. Né? Não vai ter um cabo ligando cada casa a cada outra casa numa rede de telefonia. Existem cabos compartilhados que fazem as ligações das centrais telefônicas, por exemplo. Isso então é multiplexação em frequência. Depois a gente tem a multiplexação no tempo, ou TDM. Como é que isso funciona? Eu tenho aqui os canais, né, que querem mandar. E estão entrando 4 canais neste multiplexador, que trabalha com multiplexação no tempo. O que esse multiplexador vai fazer? Vai dar uma fatiazinha de tempo para cada canal. Então, por exemplo, aqui o primeiro está transmitindo 0 e 4, 1 e 5, 2 e 6, 3 e 7. Como é que vai ser a transmissão? O primeiro pedaço transmitido é o primeiro pedaço do canal 1. O segundo é o primeiro pedaço do canal 2. Depois esse 2, depois o 3. Aí volta para o primeiro e assim por diante. Tá? Claro que a multiplexação no tempo também exige que este canal tenha uma capacidade que seja a soma dos outros canais. Ou pelo menos parcialmente a soma dos outros canais. Tá? Então esse meio de transmissão aqui tem que aguentar uma velocidade maior do que esses meios aqui. Senão vai dar engarrafamento no canal. Existe o que a gente chama de multiplexação estatística, que é da mesma maneira, é no tempo, mas consegue administrar mais canais de entrada para um canal não tão grande, porque nem sempre este canal, digamos assim, o cano principal está sendo usado por todos os pequenos caninhos. Tá? Quanto aos meios de transmissão, quais são os tipos de meios de transmissão? Existem os meios guiados e os meios não guiados. Isso é só uma palavra bonita para dizer que a gente pode transmitir através de cabos de cobre ou de fibra ótica, ou a gente pode transmitir sem fio, tá? A partir de ondas eletromagnéticas. Então a gente usa ou cabos de cobre, ou cabos de fibra ótica, ou a gente usa o ar. Na verdade, daí ondas eletromagnéticas. E a gente, quando vai criar uma rede, a gente escolhe qual é o meio mais adequado. Tá? Existem questões que são determinantes para escolher o meio de transmissão.
Por exemplo, nos meios, nos cabos, tá? A gente tem que considerar as questões de atenuação, de distorção de retardo e de ruídos. Tá? Na questão da atenuação, o que é atenuação? É a perda da potência. A gente tem que perceber que essa perda da potência do sinal ela não se dá de forma igual em todas as frequências da transmissão. Ela ocorre de forma mais alta nas frequências maiores. Tá? Por isso a gente tem uma distorção de atenuação, porque essa atenuação ocorre diferente nas diversas frequências que formam o espectro de transmissão. Tá? Como o sinal vai atenuando, eu tenho um comprimento máximo do meu cabo, por exemplo. Tá? Muitas vezes eu tenho que colocar, então, equipamentos para chegar a distâncias mais longas. Quando eu estou usando um sinal analógico, eu tenho que colocar um amplificador. Qual é o problema do amplificador? As distorções também são amplificadas. Quando eu estou usando um sinal digital, eu posso restaurar o sinal original. Aí eu uso o que a gente chama de repetidor. Isso faz com que a distorção não seja acumulada. Tá? Existe uma distorção também interessante, chamada distorção de retardo, que é o seguinte. No fundo, as frequências diferentes apresentam velocidades de propagação diferentes. Então, aquele conjunto de frequências que está sendo utilizado não chega exatamente no mesmo tempo do destino. Essa distorção também é um fator limitante para a velocidade. Para a velocidade não, para a distância dos meios de transmissão. Tá? E um outro fator muito importante que está relacionado com a deficiência da transmissão, com as limitações, é a questão dos ruídos. Então a gente tem o ruído térmico, que é a própria agitação dos elétrons, perturba a transmissão. A gente tem o ruído de intermodulação, quando a gente está usando o mesmo meio para transmitir em várias frequências diferentes, né, que nem a gente fez naquela multiplexação. Se eu não der uma separação para aquelas diversas bandas passantes, eu vou ter um ruído chamado de intermodulação. A gente tem uma coisa chamada crosstalk, que é a famosa linha cruzada, que é um cabo interferir no outro cabo. E a gente tem um ruído muito importante, que é o ruído impulsivo. O ruído impulsivo, ele está muito presente nos ambientes industriais, mas também nos ambientes domésticos. Então, eu ligo um motor de um elevador. Isso causa um ruído eletromagnético que vai perturbar minha rede, pode perturbar cabos, pode perturbar a rede sem fio, enfim, micro-ondas. Por isso que existem normas de como proteger os cabos de redes de computadores, como cruzar cabos, coisas assim. Tá? Então, tanto a atenuação, quanto a distorção de retardo, quanto os ruídos, eles prejudicam a transmissão e acabam limitando velocidade, comprimento do cabo, essas coisas assim. Para as redes sem fio, a gente tem outras coisas que perturbam a transmissão de dados. Tá? Em primeiro lugar, é o que a gente chama de perda de espaço livre. Isso é uma dispersão do sinal. O sinal vai se dispersando no meio de transmissão, que é o próprio ar, e a gente vai tendo dificuldade para reconstruí-lo no destino. A gente tem um problema em algumas redes sem fio do que a gente chama de absorção atmosférica, que é a questão da absorção do sinal pela água. Tá? Então, em canais de micro-ondas, transmissões via satélite, enfim. Dependendo da frequência, isso é maior ou é menor. Um outro problema é que, muitas vezes, o sinal sem fio, ele passa por vários caminhos, vai havendo reflexão do sinal nos prédios, por exemplo, nas paredes, enfim. E isso vai fazer com que eu possa receber um sinal principal, vamos assim dizer,
no tempo correto, mas também sinais refletidos em tempos incorretos. Tá? A gente ainda tem que analisar a questão da refração, quer dizer, quais são as ondas que conseguem fazer a curvatura da Terra, quais são as ondas que são absorvidas, essas coisas assim. E sem dúvida nenhuma, a gente tem a questão do ruído térmico. Então, nesses dois últimos slides, a gente viu que existem limitações físicas para a transmissão de dados, nos diversos meios, tanto nos meios cabeados, quanto no meio sem fio. Tá? Em relação aos meios cabeados, existem alguns que nós temos que conhecer. Então, por exemplo, o meio de transmissão cabeado mais tradicional é o que a gente chama de par trançado, que na verdade são dois fios enrolados. A ideia de enrolar os fios é para diminuir o crosstalk, a linha cruzada, e é também para evitar que esses dois fios se transformem numa antena que capte outros sinais. O que é interessante é que quanto mais voltas eu der no par trançado, melhor vai ser esse par trançado, mais imune aos problemas ele será. Então a figura de cima, essa figura aqui de cima, onde eu estou perto do meu mouse, mostra um par de fios menos trançado e um par de fios mais trançado. O que é interessante também nesse meio de transmissão é que ele é utilizado em telefonia, então tem uma rede enorme nas cidades. A gente tem uma rede de pares trançados enorme embaixo, ou às vezes nos postes das nossas cidades. Por isso que a questão do uso do ADSL é tão grande. Os cabos já estão lá e grande parte deles pode ser utilizado para ADSL. Esse par trançado muitas vezes é chamado de UTP. UTP vem de Unshielded Twisted Pair, par trançado não blindado. Por que ele é não blindado? Porque ele não tem uma capa para proteger de outras interferências. Um cabo UTP, ele tem um custo baixo, ele permite apenas ligações ponto a ponto, ele tem uma atenuação grande, ele não é tão bom assim, tá? Ele é suscetível a interferências, mas ele pode alcançar vários megabits por segundo durante quilômetros, alguns quilômetros. Tá? Vai depender um pouco do fio. A gente consegue perceber isso, por exemplo, nos nossos cabos que a gente usa em redes locais. Cabos de redes locais são cabos formados por alguns pares trançados. Tá? Então, os cabos normalmente têm um ou mais pares trançados. Então, o nosso cabinho azul que a gente usa atualmente numa rede tem 4 pares trançados para fazer aquela transmissão da rede local. E funciona perfeitamente. Claro que em velocidades funciona a limitação, por exemplo, de 100 metros, é uma limitação que tem a ver com o protocolo e coisas assim. Tá? Esse mesmo cabo, esse par trançado, também é utilizado, por exemplo, em rede de longa distância como a ADSL. Tá? Existem categorias de cabos UTP. Nós não vamos ver essas categorias, mas vamos nos lembrar que, por exemplo, em redes locais a gente tem a categoria 5, categoria 6, categoria 7, e cada categoria dessa permite velocidades diferentes. Então, cada vez os cabos vão melhorando, mas todos esses cabos, categoria 5, 6, 7, são cabos feitos a partir de pares trançados. Aqui a gente vê um conector tradicional de um cabo par trançado, na verdade o conector RJ45. Tá? A sequência de cores que a gente pode utilizar. A gente tem um cabo baseado em par trançado que na verdade é blindado. Então aqui embaixo a gente tem o cabo STP, Shielded Twisted Pair. Veja que a gente tem o par trançado, esse aqui é o UTP, tá? Esse que eu estou passando o mouse. Par trançado
e o invólucro aquele de plástico, enfim. Aqui é um cabo STP, par trançado, mas tem uma blindagem de metal ao redor desse par trançado. Esse é um cabo que torna, como ele é blindado, ele é mais imune a ruídos. Ele evidentemente é mais caro, né? Ele é mais difícil de manipular, porque ele é mais duro, então ele é pouco utilizado, mas ele pode ser utilizado em ambientes em que haja essas questões de ruídos mais evidentes. Está aqui, ó, um cabo STP. Cada categoria 6 é esse, cada par trançado tem uma blindagem. Tá? A gente tem um outro cabo de cobre importante, é o cabo coaxial, que é aquele cabo da TV a cabo. Né? Ele tem um fio de cobre bem no meio, aí ele tem um material de isolamento e aí ele tem uma malha de cobre. E aí depois ele tem de novo o material de isolamento. Então, esse cabo ele aguenta frequências maiores do que o par trançado, então ele consegue velocidades maiores. Tá? Ele tem uma imunidade a ruído maior. Mais do que isso, a gente pode fazer ligações multiponto com esse tipo de cabo. Eu posso colocar vários equipamentos, digamos, pendurados no mesmo cabo. Tá? A gente usa o cabo de 75 ohms, o cabo coaxial de 75 ohms para as nossas redes baseadas em TV a cabo. Tá? Aqui está um desenho aproximado da banda, como é que a banda passante do cabo é utilizada, do cabo coaxial da TV a cabo. A gente tem lá um espectro de frequências, né, que é utilizado para TV, propriamente dita e tal. E a gente tem, o que importa é um conjunto grande de frequências utilizado para o canal de download, que a gente chama de downstream data, e um conjunto menor de frequências utilizado para o upstream data. Por isso, por causa dessa diferença entre o que é utilizado para o upstream e o que é utilizado para o downstream, é que quando a gente contrata um serviço de internet da TV a cabo, a gente tem uma velocidade muito maior de download do que de upload. Tá? Depois a gente tem a fibra ótica. A fibra ótica, todo mundo sabe que ela permite uma transmissão muito grande de dados, uma velocidade muito grande, a uma distância também muito grande. Tá? Ela é cara, evidentemente. E como é que funciona a fibra ótica? Ela, na verdade, tem uma fonte de luz, a fibra propriamente dita, que é o meio de transmissão, e um detector dessa luz. Tá? Essa luz pode ser um LED para distâncias pequenas ou pode ser um laser para grandes distâncias. Quais são as vantagens da fibra ótica em relação ao cabo de cobre? A largura de banda é muito maior, então a velocidade é muito maior. Eu preciso de poucos repetidores, a atenuação é muito pequena. Tá? Ela é imune a ruídos. Não estou transmitindo exatamente sinais elétricos ali. Né? Ela não é corroída, ela dura bastante. Tá? Ela ocupa pouco espaço, então eu posso substituir 100 pares de cabos, por exemplo, que pesam 8.000 quilos em 1 quilômetro, por duas fibras, que pesam 100 quilos nesse 1 quilômetro. Então, a gente acha, mas isso aí não interessa. Bom, a questão de infraestrutura para passar cabos é algo importante. Então, obras nas cidades para passar grandes quantidades de cabo custam dinheiro. A substituição desses cabos por cabos de fibra ótica é uma solução muitas vezes mais barata. A outra vantagem interessante é que é difícil monitorar o que está passando nessa fibra, então, para questões de segurança, ela é bastante interessante. Quais são as desvantagens em relação ao cobre? Eu preciso tomar cuidado na hora de manipular, para não quebrar essa fibra. Tá? As interfaces são mais caras. Às vezes o custo inicial é mais caro, vai depender da obra, essas coisas assim.
Tá? E normalmente eu uso duas fibras para fazer a transmissão nos dois sentidos de forma simultânea, né? Aqui nós temos exemplos de fibras. Existem tipos diferentes de fibras, tá? De acordo com o índice de refração de cada fibra. Existe o que a gente chama de fibra multimodo e fibra monomodo. O que é essa fibra multimodo? Vamos pegar essa figura aqui do meio. Ó. Isso aqui é a fibra, isso que estou passando o mouse. Isso aqui são as paredes da fibra, isso aqui é o núcleo da fibra. Numa fibra multimodo, a luz é transmitida, mas na recepção lá, do destino, esta luz não chega toda ao mesmo tempo, vamos assim dizer. Esse feixe de luz não chega todo ao mesmo tempo. Por quê? Porque não há um caminho único. Na verdade, existem vários caminhos, vários modos, e esses outros modos, que não são esse retinho aqui azul, eles vão refletindo na parede, vão fazendo curvas. E quem fez a curva chega mais tarde. Tá? Então, por causa digamos assim, desses pequenos atrasos de alguns modos, eu tenho uma velocidade não tão alta. Quando eu tenho uma fibra cujo núcleo é bem fininho, isso aqui é o tamanho do núcleo, ó. 10 micrômetros, 50 micrômetros. Quando eu tenho uma fibra com núcleo bem fininho, eu tenho apenas um modo. E aí eu não tenho mais problema dos diversos feixes chegando em tempos diferentes. Nesse caso, eu consigo velocidades maiores. Então, a fibra monomodo é mais cara que a multimodo. A fibra monomodo utiliza laser. A fibra multimodo utiliza LEDs. Então, ela é mais barata. Tá? Então, vai depender da distância e das velocidades que eu vou querer para escolher se eu vou comprar uma fibra monomodo ou uma fibra multimodo. Tá? Aqui, os cabos de fibra ótica também podem ter várias fibras lá dentro, tá? O que importa é que a gente tem o núcleo da fibra. Aqui digamos assim, a casca dela, que também continua sendo de fibra, que é onde vai ter as reflexões, se for o caso, e o plástico protegendo, tá? Está a diferença de tamanho dos núcleos, do diâmetro dos núcleos, de acordo com o tipo de fibra. Multimodo 50 microns, monomodo 10 microns. Nesse slide a gente tem alguns exemplos de conectores, então existem padrões de conectores, enfim. Né? Vai depender do equipamento que a gente for usar, enfim. Aqui é uma comparação entre o uso de LED e o uso de laser. Então, o LED nós teremos uma velocidade menor, é utilizado em fibras multimodo. Laser nós temos uma velocidade maior, pode ser utilizado em multimodo ou monomodo. A distância do LED vai ser menor, a distância do laser vai ser maior. Em compensação, a vida útil do LED é maior que a do laser. Enfim. E o custo, evidentemente, do laser é maior. Tá? Além da transmissão com cabo, a gente tem a transmissão sem fio. Hoje em dia a gente está muito acostumado com a transmissão sem fio das nossas redes locais em casa, né? Mas não é só em redes locais que existe transmissão sem fio. A questão das redes locais de casa nós vamos ver em outro vídeo os diversos padrões. A gente tem transmissões sem fio de outros tipos. Como é que é uma transmissão sem fio? Ela se dá a partir de ondas eletromagnéticas que vão se propagar pelo ar. Tá? Esse então é um desenho tradicional que mostra, por exemplo, que a gente pode utilizar rádio. Então aqui tem as frequências utilizadas pelo que a gente chama de rádio. A gente pode usar micro-ondas, aqui estão as frequências utilizadas no micro-ondas, infravermelho. Aqui já é a luz visível, onde está passando meu mouse.
Depois nós temos ultravioleta, enfim. A gente pode usar qualquer frequência? Não, dependendo da frequência eu posso ir mais longe, mais perto, essas coisas assim, tá? E mais, tem frequências que a gente não pode usar mesmo. Por exemplo, como é que eu vou usar frequências de raio-x para transmitir? Se o raio-x faz mal. Como é que eu vou usar frequências de raio gama para transmitir? Não tem como, tá? Então, essas frequências elas variam em termos de capacidade, de distância, essas coisas assim. Tá? Aqui estão as frequências que a gente chama de... As ondas de rádio vão de 3 mil Hz a 1 GHz. Microondas vai de 1 GHz a 300 GHz. E assim por diante. Tá? Essa tabela aqui mostra os nomes que a gente costuma utilizar, VHF, UHF, essas coisas assim. Tá? Então, rádio. O que é rádio? São as mesmas frequências que são utilizadas para a gente ouvir rádio de música, essas notícias, essas coisas assim. Tá? É fácil gerar esse sinal, alcança longas distâncias, atravessa a parede. Então tem algumas coisas interessantes, às vezes para transmissão a partir do campo, lugares muito remotos. Essas frequências são transmitidas para todas as direções, então não preciso alinhar antenas, tá? Mas elas têm uma interferência grande e não são disponíveis assim tão facilmente porque há uma regulação em cima dessas frequências. Depois a gente tem as micro-ondas, que são aquelas antenas como estão aqui na direita, que a gente vê em algumas torres de telefonia. Então a gente usa micro-ondas, a gente tem antenas direcionais, tá? Antenas parabólicas, com transmissão direcional. O que a gente precisa nisso? A gente precisa que as antenas se enxerguem, que elas estejam alinhadas. Então, se construir um prédio no meio, já vai dar problema, né? Essas antenas não atravessam paredes, quer dizer, esses sinais dessas antenas não atravessam paredes, mas esse tipo de transmissão é bastante utilizado em telefonia celular, televisão, essas coisas assim. Tá? Depois a gente tem o infravermelho. O infravermelho é aquele que a gente usa em controle remoto, é para pequenas distâncias, é mais ou menos direcional, mas é barato, funciona para ligar os nossos equipamentos, enfim, não deixa de ser uma alternativa de transmissão de dados para equipamentos que estão perto, e a gente tem utilizado bastante isso atualmente, para as nossas redezinhas pessoais, eu diria. E a gente também tem a questão da transmissão por satélite, né? Que a gente tem o que a gente chama de satélites geoestacionários, são satélites que estão sempre na mesma posição em relação à rotação da Terra, e a gente pode utilizar esses satélites para transmitir para lugares bastante distantes. Claro, eu tenho que contratar um canal de satélite, isso tem um custo, enfim, mas é utilizado por bancos, por redes de televisão, por empresas maiores, né? A questão da transmissão por satélite existe um delay, né? A distância é tão grande entre a Terra e o satélite que existe um atraso na minha transmissão. Eu posso ter velocidades altas, mas o primeiro bit vai chegar com um atraso. E daí todos os outros vêm na esteira. O que é importante? Existe uma regulação do uso das frequências. Eu não posso sair usando equipamentos sem fio sem autorização. Ah, mas eu tenho o meu access point em casa. Sim, mas os access points são autorizados porque usam uma faixa de frequências liberada pelos governos. Mas as faixas de frequência utilizadas para transmissão sem fio são reguladas pelos diversos governos e órgãos internacionais também. No Brasil, quem regula isso é a Anatel. Por isso que em cima de um determinado rádio AM, de uma determinada rádio AM, não entra outra, porque a Anatel liberou aquela faixa de frequências para a rádio X. A mesma coisa vai servir para a colocação de canais de micro-ondas e coisas assim. Então a gente tem que perceber que redes sem fio são reguladas. Tá bem?
Então, no próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre as redes locais sem fio.